Olá, pessoal, eu sou a professora Maria Rosa e hoje nós vamos fazer a resolução da questão de número 5 da página 31 do livro de vocês de matemática. Essas questões já foram propostas para vocês resolverem, então, se vocês tiverem alguma dúvida, hoje nós vamos resolver a questão de número 5, certo? Então, vamos ver o que a questão de número 5 fala. Leia o gráfico abaixo com valores estimados de acordo com pesquisa realizada nas grandes regiões do Brasil até 2010 e projetadas estatisticamente a partir desse ano até 2030. Em seguida, responda as questões. A letra A pergunta assim: o que significa o título do gráfico taxa de fecundidade? Então, esse gráfico aqui, ele aborda sobre a taxa de fecundidade, né? Projetadas até 2030 e a letra A pergunta o que significa isso, essa taxa de fecundidade. Gente, a taxa de fecundidade é uma estimativa da quantidade de filhos que uma mulher pode ter durante toda a sua vida reprodutiva. Lembrando que é apenas uma estimativa. Então, nossa resposta aqui é a taxa que aborda uma estimativa de quantos filhos uma mulher teria ao longo de sua vida reprodutiva, certo? A letra B pergunta em que década ou décadas a taxa de fecundidade da região sul foi ou será menor do que a taxa de fecundidade da região sudeste. Perceba que no gráfico a região sul é representada por essa linha em azul, a taxa de fecundidade, certo? E a região sudeste, essa linha aqui em roxos, certo, gente? Então, percebam que na década de 1940 até 1950, a taxa de fecundidade da região sul está sendo maior, certo? Igualmente, a gente pode ver aqui também na década de 1970 a 1990, a linha azul sempre está acima da linha roxa, ou seja, a taxa de fecundidade da região sul está sendo maior. Porém, percebo aqui que na década de 1960, a taxa de fecundidade da região sudeste dá um pico, ou seja, há uma elevação nessa taxa de fecundidade, ficando aqui aproximadamente acima de 6%. E o que acontece? A taxa de fecundidade da região sul fica abaixo, a linha azul está abaixo aqui em 1960, está abaixo da linha roxa. A taxa de fecundidade aqui da região sul, nesse momento, é quase ali 6%. Então, em 1960, vai ser o período em que a taxa de fecundidade da região sul será menor do que a taxa de fecundidade da região sudeste, porque posteriormente a gente vê que sempre a linha azul está acima da linha roxa, ou seja, a taxa de fecundidade do sul fica maior do que a do sudeste. Então, a resposta aqui, para a letra B é em 1960, certo? Então, vamos passar para a questão, vamos para a letra C. A letra C pergunta qual é aproximadamente a diferença entre a taxa de fecundidade da região Nordeste na década de 1940 e na década de 2010. Então, vamos perceber, o Nordeste é essa linha aqui em verde, certo? Na década de 1940, o Nordeste apresentava uma taxa de fecundidade de 7%. E em 2010, essa taxa de fecundidade cai lá para 2%. Então, se a gente fizer uma diferença de 7 menos 2, vai dar aproximadamente 5 filhos. Então, a diferença entre a taxa de fecundidade na década de 40 para a década de 2010 é justamente 5 filhos. Então, houve uma diminuição em aproximadamente 5 filhos relacionada à taxa de fecundidade dessas mulheres da década de 1940 para o ano de 2010. Aí a letra D pergunta assim: em geral, podemos perceber uma queda, na taxa de fecundidade no Brasil, que, segundo a projeção, continuará até 2030. Discuta com sua turma quais os fatores que contribuíram para essa queda. Gente, é notório aqui que todos os gráficos, em todas as regiões, há uma queda, ou seja, a taxa de fecundidade ela está diminuindo. Isso vem em decorrência de diversos fatores. Um desses fatores é o avanço da medicina, com contraceptivos mais eficientes para que as mulheres não tenham
tantos filhos, gravidez na adolescência, gravidez indesejada. Então, os métodos contraceptivos, eles vêm ajudando a diminuir essa taxa de fecundidade. Outra coisa também é a inserção da mulher no mercado de trabalho. A mulher normalmente está deixando para ter filho um pouco mais tarde, por conta que dentro do mercado de trabalho ela está mais voltada para o trabalho e aí então elas deixam por tardiar a maternidade. Então, uma resposta aqui seria o uso de métodos contraceptivos, como eu já disse para vocês, mais eficazes com o avanço da medicina, e o planejamento familiar, que é justamente isso, planejar para ter um filho depois, no momento mais propício, com a situação financeira mais propícia. E com isso, gente, a gente encerra a nossa questão de número 5. Qualquer dúvida, pode mandar nos nossos grupos de WhatsApp, nós estaremos à disposição.